Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou começar, o vídeo a responder, tirar algumas dúvidas aí de vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal bem antigo, onde eu respondo algumas dúvidas, E aí, gente, eu até perguntei vocês lá no Instagram, se tinham algumas dúvidas. Poucas pessoas responderam, sabe? Então, eu peguei algumas perguntas que eu lembrei que vocês deixam aqui nos comentários, para poder estar respondendo aqui. E eu vou aproveitar o embalo, gente, sentir, no coração. Assiste até o final, que eu vou estar aí contando um pouquinho da minha história, tá, gente? Às vezes a gente olha assim as pessoas, acha que ela foi sempre assim, que sempre foi tudo fácil, Mas vou contar para vocês um pouquinho da minha história, Como que eu cheguei aonde eu tô hoje, E que assim como eu consegui chegar, Todas vocês conseguem, tá? Aí, gente, eu anotei aqui, ó, no caderninho, as perguntas de vocês, perguntaram aqui quantos anos eu tenho. Então, eu tenho 33 anos, tá? Faço 34 esse ano, inclusive, gente, faço 34 mês que vem, tá? Faço 34 dia 4 de agosto. E vocês não sabem, eu faço dia 4 de agosto, o Thiago, que é meu marido, faz dia 5 de agosto, vocês acreditam? Aqui é um depois do outro, eu dia 4 e ele dia 5, um atrás do outro, Aí perguntaram por que o Thiago não aparece, Então, gente, ele não gosta, Assim, se for assim, tiver consertando alguma coisa e eu filmar ele, beleza. Mas ele ter que falar, conversar, ele não gosta, ele tem vergonha, ele tem muita vergonha. Gente, até eu tenho vergonha, não parece não, mas eu tenho vergonha, gente. Eu tenho vergonha sim. Então, assim, como ele tem vergonha, a gente tem que respeitar, né, gente? Poxa, o canal é meu e tudo mais, é minha família, mas se ele, ou de repente o Pedro não quiser aparecer, não gosta, Ou minha mãe não quisesse aparecer, a gente tem que respeitar. Nem todo mundo, gostaria de aparecer, Tipo, o Jonathan e a Viviane adoram aparecer, meus amigos, mas o Thiago não gosta muito. E sem contar que eu gravo assim durante o dia, O Thiago vai pra banca às 7 horas da manhã e chega às 8 horas. Então, assim, se eu quisesse, mesmo que eu quisesse gravar ele durante o dia, não dá, tá bom? Aí perguntaram aqui quantos anos de casada eu tenho. Gente, eu só casei no civil, tá? Eu não casei na igreja. Na época a gente conseguiu isenção, casamos no civil. E eu vou fazer 6 anos de casada, tá? Vou fazer 6 anos. Aí, perguntaram quem era o Pedro. Pedro, gente, Pedro Henrique, é o filho do Tiago, tá? O filho do meu marido. Pedro tem 12 anos já. Já é um rapaz, Tá bom? Aí me perguntaram se eu tinha filhos. Não tenho filhos assim, filhos que saiu de mim, não tenho, mas eu tenho, meus bichinhos, gente? O Dick, a Belinha, tem a Xuxa, que é a gatinha que fica lá na banca. Tem gente que falou pra mim que nunca viram eles. Assim, de vez em quando eu mostro aqui, só que eu mostro mais eles no Instagram, tá? Quem não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, que aí você vai ver, Vira e mexe, você vai ver eles lá, meus filhinhos, Tanto o Dick quanto a Belinha, eu peguei eles na rua, Sim, a Belinha era muito pequena, ia morrer, e o Dick tava doente, muito doente. Não sei se abandonaram ele porque tava doente, E a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa deve ter uns 12 anos, que é a gatinha que fica lá na banca. Ela mora lá, ela dorme lá. O antigo dono da banca foi embora e não quis levar ela, não levou ela, gente. E aí eu e o Thiago ficamos com ela, mas o Thiago, Porque o Thiago que fica lá todo dia com ela. Tanto que quando eu chego lá pra render ele pra almoçar, a Xuxa vai atrás dele até metade do caminho, gente. É uma babação de ovo do Thiago, essa gata. Aí, gente, nesse embalo ainda de banca, teve alguém que me perguntou o que era banca. Já que eu fico falando banca, 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 É banca de jornal, tá? Que a gente tem uma banca de jornal. A banca foi assim, gente, a banca é nossa, tá? A banca não é alugada, nada disso. A banca funcionou assim. É até bom eu contar isso, que aí vocês conseguem ver como tudo é possível. É só a gente querer, é só a gente ter foco, é só a gente ter força de vontade, esforço, botar Deus na frente, entendeu? A banca foi assim, na pandemia... Gente, antigamente, eu assim, eu trabalhava fora,
Thiago também trabalhava fora. Aí o Thiago comprava as comidas, essas coisas de dentro de casa. E meu dinheiro, eu gastava mais assim, comigo, assim, fazer cabelo, unha, comprar uma maquiagem, uma roupa. Às vezes eu gostei de um lençol pra cama, gostei, eu comprava com meu dinheiro. Então, funcionava dessa forma, tá? E aí, na pandemia, gente, como a gente trabalhava MEI, a gente teve direito ao auxílio emergencial na época e eu fiquei trabalhando online, eu fiquei trabalhando de casa. Né? Mesmo trabalhando de casa, eu recebi meu salário normal, que na época era um salário mínimo, e mais os R$ 600 do auxílio emergencial. E aí, todas as lojas estavam fechadas, né? Porque teve o lockdown, né? E o que eu e o Thiago fizemos? A gente não comprou nada pela internet nessa época e juntamos dinheiro, né? Assim, porque não tinha como gastar o dinheiro, essa é a verdade, só tinha como gastar com comida. Então, acabou que a gente não gastamos dinheiro. Eu cheguei a ter antes de voltar. Quando começou o lockdown e depois que parou, que os ônibus começaram a voltar, todo mundo começou a trabalhar, eu cheguei a ter R$ 6.000 na conta, gente. Aí eu e o Thiago paramos, pensamos, opa, se a gente consegue juntar isso tudo, a gente consegue juntar mais. A pandemia foi em 2020, se eu não me engano, né? Então foi daí que a gente fez o quê? Vamos juntar dinheiro todo mês pra gente montar um negócio nosso, porque tanto eu quanto ele, a gente tava cansado de trabalhar pros outros, sabe? Assim, é muito difícil às vezes você trabalhar pros outros. A gente trabalha porque precisa, né? Mas tem patrões que são ótimos, nota 1000, mas tem uns também que já não são lá tão assim. Vocês estão me entendendo, né? Então, a gente tava pensando em montar alguma coisa aqui na varanda de casa. Ou abrir uma barraquinha. A gente chegou a pensar em comprar frangueira para botar aqui e abrir aos finais de semana. Mas assim, eram ideias que ainda não estavam concretas. E quando não tá concreta, né? O que a gente fez? Bom, então se a gente não tem certeza, não vamos mexer no dinheiro. Era assim que a gente fazia. E fomos juntando. Até que ano passado, a gente comprou a banca tem 1 ano e meio mais ou menos. Ano passado, né, surgiu a oportunidade, o dono da banca, que é o antigo dono da Gata, da Xuxa, ele se enrolou aí, parece que se endividou e precisou vender a banca. E aí, né, a gente tava com o nosso dinheirinho guardado, a gente foi, Deus abençoou, abriu as portas, a gente foi, compramos, né, a banca, graças a Deus, né. Quando foi, ano passado foi 2022, 2021, gente, pra vocês terem uma ideia, né, 2021, o Thiago ficou sem trabalhar, aí ele tava indo pro Sinal aqui em Campo Grande, é um outro bairro que tem aqui próximo a Nova Iguaçu, ele tava indo pro Sinal pra vender bala, né, pra gente continuar, porque a gente precisa de dinheiro, né. E eu, gente, quando foi em setembro, eu já não estava, assim, aguentando mais aonde eu estava trabalhando, sabe? O ambiente, ele se tornou, lá onde eu trabalhava, se tornou um ambiente, assim, um ambiente um pouco pesado, sabe? Eu já estava um pouco saturada, sabe? De engolir, aquilo estava me fazendo mal, gente. Eu chegava em casa, pergunta o Thiago, eu chegava em casa, eu só sabia chorar, eu tava com o meu psicológico, gente, muito abalado, sabe? E aí teve um dia que, assim, foi a gota d'água. Eu já tava com o copo cheio, caiu uma gota, pum, transbordou. Eu pedi conta, pedi pra sair, e sim, em setembro não fui mais. Gente, que doideira, né? Olha, eu acho que eu nunca mais faço isso, é porque realmente eu acho que eu tava saturada. Ficou eu e o Thiago em casa. Lógico que o Thiago tava indo pro Sinal, mas assim, foi a única renda que a gente teve foi o que fazia vendendo bala lá no Sinal. E aí a gente foi mantendo. A gente foi mantendo também algumas coisas porque tava com o dinheirinho que a gente tinha guardado, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Isso foi em setembro, quando foi em janeiro a gente comprou a banca, né? Graças a Deus, né? É da onde sai a minha renda hoje em dia, né? É o que eu falo com vocês. A minha renda, ela sai da banca. Ela não sai daqui do YouTube, entendeu? O YouTube ainda tem bem pouquinho, não dá pra falar assim, eu vivo do YouTube, entendeu? Acho que é isso, acho que eu expliquei tudo, né? Tá. Aí me perguntaram também, gente, por que eu não mostro a banca, né? Então, gente, a banca
já é mais assim, já é mais particular, já é uma coisa mais privada. A gente sabe que na internet tem muita gente maldosa. Graças a Deus, né? Quem tá sempre comentando aqui, tem gente que me acompanha, que gosta de mim, não comenta, tem gente que me acompanha no Instagram. São tudo pessoas de boa, pessoas de bem. Mas os vídeos é a nível mundial, né? Então pode ser que uma pessoa de mal, né, assista o vídeo, entendeu? E veja. Então, assim, eu prefiro, né, reservar a banca nesse sentido. Eu prefiro não mostrar, tá? Vocês me desculpem. Eu sei que tem gente que tem curiosidade, tem gente que gostaria de saber, mas assim, a princípio, possa ser que amanhã eu mude de ideia, mas a princípio, a banca eu não mostro justamente assim, por questão de segurança, sabe? Tá bom? Aí, a última pergunta que eu me lembro que vocês fizeram, né, foi se a minha casa é própria, gente. Então, graças a Deus a minha casa é própria, não moro mais de aluguel, né? Graças a Deus, morei muitos anos de aluguel, né? Foi assim, deixa eu contar a história pra vocês. Gente, eu trabalhei no mercado Atacadão, alguns lugares aí eu sei que tem. Trabalhei quase 7 anos no Atacadão, gente. Fiquei 2 anos e meio como operadora de caixa e fiquei 4 anos... sujou de batom. E fiquei 4 anos trabalhando no recebimento de mercadoria. Fiquei dando entrada em nota fiscal e tudo mais, né? E aí, quando eu saí do Atacadão, depois de 6 anos e meio, eu acho, eu já estava recebendo na época 2 salários mínimos, tá? Então, nessa época eu estava começando a conhecer o Thiago, né? E eu peguei, assim, quando a gente... Quando a gente recebe, quanto mais a gente receber, né, maior é o fundo de garantia que fica lá reservado. Então, quando eu fui mandada embora, gente, foi assim. Eu me lembro... Deixa eu falar uma coisa antes, tá? Eu não tô aqui pra falar pra ninguém assim, ó, você tem que ser de tal religião, você tem que acreditar nisso, naquilo ou naquilo outro. Não, não tô aqui pra falar isso. Eu tô contando pra vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo, tá bom? Eu me lembro que na virada do ano de 2016 para 2017, né, eu fui numa igreja evangélica. Aí lá eles tinham tipo uma campanha, um projeto, não lembro agora o nome, né, que eram assim, eram 12 dias seguidos de culto, cada dia referente a um mês no ano, né? Aí a gente ia lá pra orar, pra pedir a Deus pra que abençoasse aquele mês e tudo mais. E nisso eles deram um papel pra gente escrever o que a gente gostaria que mudasse naquele ano, né? Por exemplo, área financeira, o que você gostaria que mudasse? Aí você escrevia área tal, área sentimental e ia colocando o que você gostaria que mudasse naquele ano. Eu não lembro qual área, mas teve uma área, né, em 2016 isso, teve uma área lá que eu coloquei assim, ó. Eu tenho até foto, só que como é muito particular eu não vou colocar aqui pra vocês, né? Mas eu me lembro que eu botei assim, ó. Que o Atacadão me mande embora normal, sem justa causa, para que eu pegue o dinheiro e compre a minha casa, né? E foi isso que eu fiz, gente. O Atacadão depois, em 2018 eu acho, o Atacadão me mandou embora normal, né? E aí eu peguei todo o dinheiro, rescisão, fundo de garantia, eu tinha acabado de tirar férias, peguei todos os dinheiros, seguro-desemprego, tudo, juntei tudo, né? E comprei aqui a casa onde a gente mora. Graças a Deus não é uma casa assim, que passou na mão por vários donos, só passou na mão de uma dona e depois a gente... Só que essa primeira dona, ela ficou acho que uns 40 anos aqui, gente. Mas assim, eu falo que foi Deus que abençoou, foi Deus que abriu as portas, porque... Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu e o Thiago, nessa época que eu fui mandada embora, a gente já tava morando junto, a gente tava morando de aluguel, que eu me lembro. E aí, gente, a gente com o dinheiro na conta já pra comprar a casa, a gente não conseguia achar uma casa assim, razoável. As casas que a gente tava encontrando ou era muito salgada, ou casa barata, tava caindo muito aos pedaços e assim, se a gente comprasse barato e caindo aos pedaços, não ia sobrar tanto dinheiro, né, pra poder conseguir reformar e deixar do meu jeitinho, né? Na época, essa casa aqui foi a melhorzinha, assim, questão de aparência, de não estar muito caída aos pedaços, sabe? É porque eu não gravava vídeo na época pra mostrar pra vocês como é que era a casa antes, né?
Mas assim, eu dou graças a Deus por tudo, sabe? Pela minha casinha, sou grata porque eu tenho um teto. Eu costumo falar pro Thiago que, por exemplo, quando chove, a minha casa não entra água, a minha casa não tem goteira. Tem um mofo ou outro, mas acho que isso é normal no Rio de Janeiro todo, gente. Tudo quanto é lugar no Rio tem mofo. Mas assim, eu sou muito grata a Deus, sabe? Pela minha casinha, pelo meu lar, né? Por ter, né, o que cuidar, por ter uma casinha para cuidar. E assim, a dona, ela tinha muito dinheiro, gente. A dona que morava aqui, nossa, ela tinha muito dinheiro. Só que ela tava querendo vender, acho que pra ir pra Jacarepaguá cuidar da mãe dela, alguma coisa assim. Ela era funcionária pública, trabalhava na prefeitura do Rio, eu acho. Só que ela não era pouca coisa não, tá? Ela era alguma coisa muito grande lá. Aí ela tava pedindo, gente, 45 mil na época. E juntando todo o dinheiro que eu peguei na Atacadão, não tinha 45 mil. Eu acho que eu tinha 20 mil, se eu não me engano. Aí. Só que a dona era assim, conhecida da minha mãe. Muitos anos atrás a minha mãe fazia unha. Minha mãe já fez a unha dela. Então ela já conhecia a minha mãe. Aí, resumindo, a gente conversou, né, com ela e tudo mais. Ela quis, gente, vender a casa por 20 mil. Né, de 45 ela caiu 20 mil. Por isso que eu falo, ela não precisava, gente, de dinheiro, ela não precisava da casa, precisava de nada, gente, assim, né? Pô, ela caiu 25 mil do valor. Foi muito Deus que tocou no coração dela para poder me abençoar, para poder abençoar o Thiago, né? E hoje a gente tem, né, a nossa casinha, graças a Deus, e aos pouquinhos, né, ela vai ficando com a nossa carinha, tá? Essas foram as perguntas que eu vi aqui, que vocês... assim, que teve mais perguntas, né, ao longo desse tempo. Aí agora, gente, ó, falar assim direto dá uma sede. Eu vou contar minha história pra vocês, né, um pouquinho da minha história. Assim, não é pra vocês ficarem tristes, tá, gente? Porque eu não sinto mais nada, eu não fico triste mais, então, vê o antes e quando eu finalizar que eu contar o depois, vocês se alegrem com o depois. Se alegrem, como que a gente consegue chegar onde a gente quer, aonde a gente almeja, né? Quando eu era mais nova, assim, uns 20 anos mais ou menos, eu saí de casa, eu morava com a minha mãe, saí de casa, fui morar com um menino na época, também na mesma idade, né? Fiquei uns 2 anos lá. E aí, nesse período, gente, o que aconteceu? Eu sofri agressão desse rapaz na época. Aí, assim, com 20 anos de idade, gente, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, então ficava às vezes com aquele pensamento assim, ah, não vou separar, vai mudar, não sei o quê. Hoje, gente, Deus me livre e guarde, mas se eu passasse por isso, eu não pensaria dessa forma. Mas naquela época, né, eu pensei. Então, assim, são aprendizados, né? Foi ruim, mas foi um aprendizado, né? Então, assim, eu passei por isso. Tanto que quando eu comecei com o Thiago, se ele falasse um pouquinho mais alto, eu já ficava assustada, gente, assim, achando que ele ia, né, fazer alguma coisa e tudo mais. Mas graças a Deus, né, nunca fez, né, ele é bonzinho. A que perturba o caô aqui sou eu. Ai, gente, ai. Mas assim, aí eu me lembro, né, que aí quando eu separei, fui morar com a minha tia, aí depois eu saí da minha tia, morei com uma amiga. E, gente, eu já morei com várias pessoas e também... Aí, em 2014, se eu não me engano, foi quando, né, eu decidi morar sozinha, tá? Pera aí, gente, rapidinho que eu vou beber uma água que eu não tô aguentando. Voltei. Aí, gente, em 2014 foi quando eu decidi morar sozinha, foi quando eu fui morar de aluguel, né? Aí eu me lembro que eu tinha ganhado uma TV de um amigo, uma TV caixotona. Consegui comprar uma cama. Não tem a cama boxe? Ela tem o boxe embaixo e tem o colchão em cima, né? Eu me lembro que na época eu comprei só o boxe e era ali que eu dormia, né? Consegui comprar o fogão, gente, foi assim. Eu falo, cara, olha, Deus me abençoou muito, ele continua me abençoando até hoje, gente. O fogão é esse que eu tenho até hoje, desde 2014. O fogão foi assim, tava procurando um fogão no ferro velho mesmo. E aí,
tinha a antiga dona desse fogão, ela tinha usado ele só um mês, tava com a nota fiscal e tudo. Um mês, ela me vendeu na época por R$ 180, porque ela tinha ganhado outro, melhor do que esse. E esse fogão na época era R$ 350. Ela me vendeu por 180 com um mês de uso, pra vocês terem noção, né? Aí a geladeira, eu me lembro que a geladeira era 1.400. Aí a minha avó tirou pra mim no carnê, que não tinha cartão na época, tirou pra mim no carnê. Aí paguei não sei quantas parcelas de R$ 160, se eu não me engano. Eu sei que a geladeira saiu por 2.300 na época, que é essa geladeira que eu tenho até hoje. Ela saiu quase o dobro, mas foi assim pra mim poder conquistar, né? Mas assim, gente, foram períodos não muito fáceis, tá, gente? Não pensa que foi tudo de cara, porque antes de eu conseguir geladeira, de eu conseguir fogão, de eu conseguir cama, né? Antes de eu comprar a cama, gente, eu dormia no chão, tá? Eu forrava um papelão assim, ó, no chão, forrava um papelão, não tinha coberta, mas eu queria, assim, a minha independência, eu queria, sabe, começar do zero, começar a minha vida, né? E aí, eu me lembro que no frio, eu colocava 2 calça jeans para dormir, 3 casacos, meia, porque não tinha como se cobrir, entendeu? Antes de comprar a geladeira, eu lembro que, por exemplo, queria comer manteiga, né? Comprava um potinho de pão com manteiga, comprava um potinho de 250 gramas de manteiga, deixava no chão, no piso, que o piso é gelado, para tentar manter, né, a manteiga fresquinha. Não tinha fogão, o que eu fiz? Comprei uma sanduicheira e eu, às vezes, quando conseguia sobrar dinheiro na época, eu esquentava pão na sanduicheira, fritava hambúrguer na sanduicheira, fritava ovo na sanduicheira. Comprei na época, se eu não me engano, também uma cafeteira, e aí eu esquentava água para beber um Nescau, alguma coisa, esquentava água na sanduicheira. Queria beber água, calor. Eu lembro que era dezembro, tava um calor. Eu queria beber água, mas eu ainda não tinha geladeira. Abria a bica assim, ó, gente, deixava a água cair bastante quente para depois vir um gelado para poder beber. Então, gente, eu falo pra vocês, né? Eu já passei por essas coisas. Vocês olham hoje assim, a Rê tem isso, a Rê tem aquilo. Mas não foi assim do dia pra noite. Foi muito difícil. Quando eu conheci o Thiago, eu já morava sozinha de aluguel. Eu já tinha algumas coisas. Já tinha geladeira, fogão, tinha uma outra TV, não era essa TV que a gente tem, uma cama mais inferior, não tinha máquina, eu tinha tanquinho. E aí, né? Juntou ele, a gente foi trabalhando, foi conquistando aos poucos, né? Porque não foi rápido, foi aos poucos, demorou. E aí, juntos, né? O casal juntos, né? Se eles tiverem o mesmo foco de crescer, eles tendem, né, a conseguir crescer mais rápido do que uma pessoa sozinha. E tá pensando o quê? Que eu vivia em farra, saindo? Não, gente. Era raro conseguir sair. Ou então, pra sair, fazia um passeio assim, mais básico. Vamos ali na esquina tomar um açaí, vamos ali na esquina tomar um sorvete. Tá pensando que eu ia em shopping? Não dava, porque o dinheiro que eu gastava no shopping, de repente eu queria comprar um sofá pra minha casa. Vocês estão entendendo? E assim, né, eu cheguei, graças a Deus, aonde eu tô hoje, aonde vocês me conhecem, né? Tenho muito mais pra conquistar, gente. Eu quero conquistar muito mais coisas, né? Mas eu sei também que não é fácil, eu sei que não é suado. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, né? Que toda situação, ela não é pra sempre, nunca vai ser pra sempre. Tem um período sim que a gente tem que passar, mas não é pra sempre. Pra vocês terem uma ideia, alimentação nessa época que eu morava sozinha, né, não sobrava dinheiro pra nada. Eu inventei de comprar a geladeira. Eu lembro que do meu pagamento sobrava R$ 150, era o que eu tinha pra viver o mês todo, comer, comprar absorvente, creme de cabelo, tudo, era R$ 150. Eu fui lá e fiz a parcela da geladeira de 160. Como? Ainda ia ficar faltando R$ 10, mas gente, eu fiz, eu paguei, Deus me ajudou, me abençoou, trabalhei e hoje eu tô aí, gente. Eu passei. Foi uma fase que, assim, foi preciso pra mim aprender, pra mim aproveitar, né? Aproveitar os ensinamentos dessa fase, né? Aprender com as coisas que eu fiz no passado, com os erros. Aí, como eu tava falando, nessa época, gente, eu só tinha 2 refeições no dia e era no atacadão.
Eu tomava café de manhã no Atacadão, que eu pegava no período da manhã. Eu tomava de café da manhã no Atacadão, né? E almoçava no Atacadão nessa época. E eu só ia conseguir comer de novo, só no dia seguinte, quando eu ia trabalhar no Atacadão, que era o café da manhã. Então, assim, eu ficava muitas horas sem comer, gente. Eu emagreci muito. Gente, já passei por essas coisas assim, mas assim, eu não sinto dor ao falar disso, né? Não vou dizer que eu fico feliz, né? Mas assim, não me dói, porque assim, foi um processo de aprendizado, sabe? Foi um processo onde me ensinou a dar valor às coisas que eu tenho hoje. Hoje eu não gosto, gente, que jogue comida fora, sabe? Por quê? Porque eu sei como é ruim você às vezes não ter, tá entendendo? Hoje eu dou valor, eu não reclamo às vezes, ai, tem que lavar a louça. Gente, lavou agora? Beleza. Se não lavar também, beleza, mas não tenho por que ficar reclamando. Porque se você lavou a louça, gente, é porque você teve comida para cozinhar. Entende? Fila de mercado. Ai, não quero ir no mercado, não gosto, tem fila. Mas, gente, se você tá tendo a oportunidade de ir no mercado, fazer suas compras, abastecer sua casa, dê graças a Deus, porque tem gente que não tem essa condição. Tem gente que gostaria de estar no seu lugar, entende? Enfim, né? O que eu quero dizer para vocês é que nada é para sempre, tudo é aprendizado, todas as fases da nossa vida, seja ruim ou seja boa, faz parte, né? Soma para transformar a gente em quem a gente é. A gente só tem que escolher, né? Como que a gente vai lidar, o que a gente quer ser depois disso, se a gente quer ser um revoltado da vida, achando que todo mundo abandonou, achando que, nunca consegui nada, nunca vou conseguir nada, fulano de tal consegue, eu não consigo. Gente, a escolha é de cada um. É o que eu costumo falar com meu marido. Se ele tem um sonho, um exemplo, se o sonho que ele tiver depende só dele, não adianta, que outra pessoa não vai conseguir fazer esse sonho se realizar. Então, é assim que eu tô... É assim, mesma coisa que eu falo pra vocês, gente. Se vocês têm um sonho, tenha paciência, porque demora muito, não é no nosso tempo, é no tempo certo, no tempo de Deus, né? Mas assim, mais chega, gente, nada é pra sempre. Hoje eu dou graças a Deus em tudo que eu tenho, sabe? Tudo que eu consegui conquistar, as coisas que eu conquistei sozinha com Deus, as coisas que eu consegui conquistar junto com o Tiago, né? Hoje em dia eu posso abençoar uma pessoa, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? O YouTube também, graças a Deus, abriu as portas aí para que eu pudesse, assim, entrar, né? Através dos vídeos na vida de vocês, na vida de quem tá permitindo, de quem assiste, né? Para poder passar um pouco, né, de coisas boas, porque o mundo, ele tem, assim, umas coisas tão ruins, sabe? Umas coisas tão pesadas, que é bom a gente, né, ver, assistir aquilo que traz alegria, aquilo que traz paz, aquilo que nos incentiva a ser pessoas melhores, né? Eu sou grata a vocês por estarem aqui comigo assistindo o vídeo. Sou grata primeiramente a Deus, minha família, meu esposo, tia. Ai, gente, olha. Enfim, gente, não desistam dos seus sonhos, tá? Seus projetos. Não pense que você é o único que tá passando tal coisa, porque você não é. Às vezes o fardo de quem tá do seu lado é maior do que o seu e você tá aí reclamando, né? É isso, gente. Fiquem com a palavra, né, que foi o que veio na minha mente para falar para vocês, é que nada é para sempre. Nenhuma luta, nenhuma prova, nenhum sofrimento que você tá passando, ele é para sempre. Nada é para sempre. Tudo é momentâneo, tá bom, gente? Espero aí ter tirado algumas dúvidas de vocês. Contei um pouquinho aí, né, das coisinhas que eu passei, né? E hoje vocês me veem aqui, né, sorridente, feliz. Vocês falam muito que amam a minha risada. Então, que eu consiga, né, transmitir isso, contagiar vocês com essa alegria aí, tá? E tenham certeza de que vocês vão chegar onde vocês querem. Só não pode desistir. Se desistir, você não chega em lugar nenhum, né? Mas você tem que tentar, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui.
Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo bastante comentário, tá? Sobre o que vocês acharam, né, desse tipo de vídeo. Tô para fazer esse vídeo com vocês mó tempão, mas vocês não deixam assim as dúvidas quando eu pergunto, né? Eu peguei só algumas que eu me lembrava e contei um pouquinho aí das coisas, né, que eu passei, como eu evoluí de antes até hoje, com quase 34 anos, né? Vou fazer mês que vem, vocês não esquecem, me dá parabéns, tá? Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!